Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gendira e serei a professora responsável por ministrar a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Espero que ao final da disciplina vocês estejam tão apaixonados pela disciplina quanto eu, já que é uma disciplina que eu amo muito e de que eu trato dela e que eu mexo com ela basicamente todo dia da minha vida profissional, né? Porque além de professora, eu também sou engenheira e eu trabalho basicamente todo o dia com o nosso cálculo diferencial. Então, a minha vida praticamente, né, é rodeada através dos nossos cálculos. A princípio, pode parecer que a disciplina de cálculo ela gera um pouquinho de medo, de desconforto, por ser uma disciplina de matemática pura e aplicada, né? Mas eu garanto a vocês, se vocês tiverem um pouquinho de disciplina, um pouquinho de tempo para vocês pararem e estudar tudo que eu orientar e a professora Nelly também, será uma disciplina tranquila e vocês não terão dificuldade aí no nosso percurso, tá certo? Então hoje, na nossa primeira aula, nós falaremos de algumas funções. Por que eu falo algumas funções, tá? Nós não entraremos em todas elas. Então eu vou orientar algumas coisas para vocês buscarem em outros lugares, para que possamos complementar esse nosso estudo, tá? Então eu vou ao longo falar algumas materiais que eu quero que vocês leiam, que eu quero que vocês vejam, para que a gente consiga abarcar todo esse nosso processo, todo esse nosso conteúdo, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de funções, basicamente, né, no seu contexto mais geral, função afim, função do segundo grau, gráfico de funções e falar um pouquinho sobre funções trigonométricas, tá certo? Então, para iniciarmos, eu trouxe a seguinte frase de Aristóteles: o céu deve ser necessariamente esférico, pois a esfera, sendo gerada pela rotação do círculo, é de todos os corpos o mais perfeito. Então, lindo, né? Essa frase de Aristóteles. Então, tem aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Então tem várias explicações bem óbvias que mostram que a nossa amada Terra ela é esférica, tá bom? Então vamos começar a falar o que é a função. Então a nossa função, a ideia de função, como o próprio nome diz, é ter uma coisa dependente a outra coisa. Então, o que a gente pode citar e o que a gente pode ver de função do nosso dia a dia? Uma conta de luz é uma função, o consumo de combustível do teu carro é uma função, o consumo de luz é uma função. Então, basicamente, tudo que acontece uma coisa sendo dependente de outra coisa é uma função. Como assim? Imagina o seguinte, todo mês, todo começo do mês, você paga uma conta de luz. Às vezes essa conta de luz ela é mais cara ou às vezes ela é mais barata, que interfere em função do seu consumo. Então a função é sempre ter a ideia de que acontece uma coisa e implica em outra coisa que também está acontecendo. Então um exemplo aqui básico para começarmos diz o seguinte: uma empresa de táxi cobra uma bandeira de R$ 5
fixos, né? Geralmente, hoje em dia a gente não pega mais quase táxi, é mais carro de aplicativo, mas existe ainda pessoas que pegam táxi. E daí, se vocês perceberem, uma coisa é muito comum no táxi quando você entra, principalmente eu que sou do Rio de Janeiro, né? Em dias tipo sábado, domingo, feriado, era bandeira 2, então o valor era praticamente dobrado, que você já entrava no táxi e tinha um valor lá de início. Então é o nosso valor fixo, né? E ainda o valor de 1,50 para cada quilômetro rodado. Então vejam, eu vou ter lá um valor que já vai começar a bandeira com R$5, e a cada quilômetro você vai pagar 1,50. Então o que a gente pode perceber, né? O valor total lá da nossa corrida, ele vai ser em função do meu quilômetro rodado. Quanto mais longe eu for, mais caro eu pago. É óbvio, né? Mas antes disso, eu tenho que pensar o seguinte: eu começo com um valor fixo de R$5, e a cada quilômetro, que vai ser um valor variável, porque eu posso andar o quanto quilômetros eu quiser, eu vou pagar 1,50 por esse quilômetro, certo? Então, vou colocar aqui um Q de quilômetro, e daí eu vou pagar 1,50. Então, essa aqui é a nossa função. Então, o nosso valor total da corrida, ela vai ser referente a R$5 fixos, mais 1,50 a cada quilômetro rodado. Então, observe nesse caso, né, que o meu valor fixo é um valor que não aparece com nenhuma variável. Então, ele aparece puro, sozinho, um número. Ele não varia, ele é um número. Agora, esse 1,50 que ele fala para cada quilômetro, ele aparece com uma variável Q. O que isso me diz, né? O que isso quer que eu entenda? Quer que eu entenda que esse 1,50 ele vai variar de acordo com o percurso que eu fizer. Então, imagina que no caso eu andei 10 quilômetros. Então, eu vou gastar R$5 fixos, mais 10 vezes 1,50. Vou pagar R$20. Se eu andar 20 quilômetros, eu vou gastar 5 mais 20 vezes 1,50, vou gastar R$35. E aí sucessivamente, né? Eu vou seguindo até a quantidade de quilômetros que eu quiser. E isso, quando a gente trata dessa forma, uma relação, né? Porque uma função é uma relação existente entre duas coisas, isso caracteriza uma função. Tá, Pro, isso eu entendi, beleza, mas é isso que eu vou ver dentro da matemática? Sim, só que dentro da matemática nós temos diversos tipos de funções que elas são denominadas de formas diferentes, porque tratamos de formas diferentes, certo? Então nós temos lá função polinomial, exponencial, racional e daí várias outras, né, que nós vamos tratar delas daqui a pouco. Essa nossa função que a gente falou aí do táxi é a nossa função mais simples, mais básica. Então, nós vimos aqui que o nosso real, quanto que eu vou pagar, vai ser igual a 5 mais 1,50 vezes o meu quilômetro. Então, nós temos duas coisas que variam. Duas coisas aqui, que é o meu valor e é o meu quilômetro. Então, se eu aumentar o meu quilômetro, eu vou aumentar também o nosso valor. Então, são duas coisas que, se vocês concordarem comigo, né, ele vai variar. Então, se eu quiser colocar, sei lá, no lugar aqui do valor, colocar uma variável A, uma letra A, porque eu não sei quanto vai ser, eu posso. Se eu quiser colocar aqui no valor Q uma letra, sei lá, T, eu posso. Só que, para mim, Jandira, acho mais racional pensar que RS é o valor e Q é o nosso quilômetro, certo? Como que a gente vai ver isso dentro da matemática? Para ficar mais fácil e para ficar mais geral, a gente faz uma coisa quando está tratando de função. Nós vamos usar essas duas variáveis, esses dois valores que vão variar,
a gente vai chamar de x e de y. É o nosso valor que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo está cansado de saber, porque estudou isso a vida inteira. Vocês não concordam comigo? Então, a gente vem estudando x e y desde lá da 6ª série. Então, a gente estuda isso há muito tempo, né? Então, por que a gente utiliza especificamente o x e y e não utiliza outras letras? Porque a gente usa um negócio chamado plano cartesiano, que é isso aqui, x e y, que foi definido por René Descartes. Plano cartesiano, René Descartes. Legal? Então, a gente usa um negócio chamado plano cartesiano, que é um plano em que geralmente a gente vai pegar essa função e vai traçar um gráfico dela. Por que gráfico? Porque nós, seres humanos, somos seres muito visuais. Então, a gente tem vários sentidos, né? Audição, visão, olfato. E daí, a visualização é um dos nossos sentidos. Então, é algo muito forte para a gente. Então, tudo que a gente tem até uma brincadeira engraçada, que quando a pessoa não entende, a outra chega assim, você quer que eu desenhe? Você entendeu ou você quer que eu desenhe? Por quê? Porque quando a gente desenha algo, fica mais simples, algo mais palpável, mexe com o nosso sentido e a gente consegue visualizar com mais facilidade, tá bom? Então vai ficar isso, x e y. Tá, mas eu posso jogar x e y para qualquer uma das duas variáveis aqui? Posso jogar x aqui, posso jogar y aqui, ou vice-versa? Não, a gente tem uma ordem. Nem tudo é tão bagunçado assim, não é verdade? Então a gente tem uma ordem. Que ordem? Vamos voltar aqui e vamos ver o seguinte. Nós temos duas variáveis, que é o valor e o quilômetro rodado. Dessas duas variáveis, a gente pode perceber que uma delas ela é independente. Não entendi o que você falou. O que é algo independente? Gente, é algo que não depende de ninguém para existir. Ok? E outra variável dentro desse nosso contexto, que é uma variável dependente. Então, nós temos algo que é dependente e algo que é independente aqui, tá? O que é independente aqui? Vamos pensar, agora é bem racional. O que é independente aqui? O real aqui, o valor é independente? Se eu pensar, se eu andar 10 km, eu pago R$20. Se eu andar 20 km, eu pago 35. Então, o nosso valor não é independente. Se eu andar 10, eu pago 20. Se eu andar 20, eu pago 35. Então, o nosso valor é algo que é dependente. Dependente sim. Por que ele é dependente? Porque quanto mais quilômetros eu ando, mais valor eu pago. Observe que não é o contrário. Não é o contrário. Por exemplo, eu não pago mais e ando mais. Não é assim que funciona. Eu não pago primeiro, depois eu ando, né? Eu ando, depois eu pago. É a ideia do táxi. Então, vejam que são coisas um pouco diferentes, né? Então, isso aqui é dependente. Ele depende do quanto quilômetros eu ando para eu pagar. Beleza? E o meu quilômetro é independente. Quando eu chamo uma corrida de táxi, eu falo com ele, eu quero ir de tal lugar a tal lugar, e eu não sei quantos quilômetros eu vou percorrer. Então é independente, mas eu posso pedir, sei lá, estou na casa da mãe, quero ir para a casa da avó. É 1 quilômetro. Mas eu também posso estar na casa da mãe e ir para a casa da minha amiga. Né? Então vejam que é independente. Eu posso pedir de acordo com o que eu quiser, não me importa, tá bom? E daí, quando a gente consegue identificar quem é a variável dependente e quem é a variável independente, a gente consegue relacionar com o x e com o y. Por quê? O x é sempre a variável independente. Então, nesse caso aqui, como o quilômetro é independente, eu não vou chamar ele de y. Eu vou chamar ele de x. Eu vou trocar ele por x. Agora, como o meu real é algo dependente, eu vou chamar ele de y. Sempre assim, sempre. Por que o x e o y eles têm essa denominação? O x, vamos pensar assim, né? O x é algo que está lá no horizonte, bonitinho, o chão. Vamos pensar que o x é o chão, tá?
Então o chão, ele não precisa de ninguém para existir. Ele está lá, bonitinho, sozinho, na horizontal dele, de boa. Agora vamos pensar que esse Y, que é o eixo que está vertical aí, é uma parede. Se eu não tiver um chão, eu que sou engenheira, né? Se eu não for lá e fizer a fundação, e fizer a viga baldrame, e fizer bonitinho lá minha preparação do solo, eu não consigo subir minha parede, né? Então eu dependo do solo, do chão, do horizonte, para subir minha parede. Então o meu eixo vertical é um eixo que é dependente do eixo X. Para o eixo vertical existir, eu preciso que o eixo Y exista também. Tá certo? Então, quando eu identifico dentro de uma função, dentro de uma relação, que um cara é o dependente, então ele vai ser, eu vou trocar ele sempre por Y. E eu identifico que o outro é independente, eu vou trocar ele sempre por X. Então, aquela cara que nós tínhamos de R e S lá, cifrão, né? É igual a 5 mais 1,50 de Q, que era o meu quilômetro, eu vou trocar por Y é igual a 5 mais 1,5 de X, tá certo? Vezes X, beleza? Essa já é a nossa função. Ah, tá, Pro, mas, meu Deus do céu, eu não vejo assim isso como função. A gente vê algo desse tipo aqui, ó, fx. Uma história bem engraçada é que eu tenho já o histórico e estudo essa área de exatas já há uns 10 anos, né? Porque eu fiz faculdade de engenharia e faculdade de matemática. Uma coisa muito engraçada é que eu entrei na faculdade de matemática sem saber o que é uma função, né? Então, olha como o meu ensino foi legal. Então, eu acredito que a grande parte de vocês também não sabe. Então, mas é algo muito, mas muito simples mesmo. O nosso y é o nosso f de x, né? Porque eu estou falando o seguinte, que o y é algo que ocorre só se o x ocorrer, né? Se a gente tem a ideia perdão, que o y é variável dependente, a gente entende que o y ele só ocorre se o x ocorrer. Então a gente vai falar que esse y ele é uma função ou é uma relação da variável x. Então a gente troca o y por fx para representar que o y ele é uma variável que ele depende da variável x. Ele é uma função de x, né? Então, eu falar que y e eu falar que f de x é igual a falar 6 e meia dúzia, tá certo? É a mesma coisa. Então, eu não sei o que é f de x. Meu, troca por y, acabou. E aí a gente consegue resolver tranquilamente, tá certo? Então, aí, como eu falei para vocês, a gente pode dar uma função aqui, né? Agora a gente já sabe que aquele y igual a 5 mais 1,5 de x mudou. Agora vai ser f de x no lugar do y. Como que vai ficar isso? Letra A, um exemplo, né? Quanto pagarei se eu percorrer 35 km? Então, o quilômetro é o nosso x. Concordo? Então, eu quero saber como que fica essa função para quando o x, que é o meu quilômetro, é igual a 35. Então, eu vou nessa nossa função e tudo que é lugar do x eu vou substituir por 35. Então, aqui no lugar do x substituo por 35, no lugar do x substituo por 35 e calculo. Né? Então, f, a função do 35, a função de quando x é 35, vai ser igual a 5 mais 1,5 vezes x, aonde o x é 35. Porque o exercício está me pedindo. Eu poderia dar qualquer coisa, pedir qualquer coisa. O x sendo 100 km, 80. E aí eu vou ter, sei lá, um valor específico para cada valor do quilômetro. Então eu vou ter lá que o nosso f de 35, a nossa função para o valor 35, é igual a 57,50. É o valor que eu vou pagar para aquela nossa corrida. Na letra B, fala o seguinte... Quantos quilômetros eu percorreria gastando R$ 125? Então, agora veja que é diferente. Agora eu estou te dando o valor. Então, agora eu estou te dando o nosso y. Eu estou te dando
inversamente ao x, né? Vejam que normalmente eu dou o x para determinar o y. Só que nesse caso eu estou fazendo um processo meio que inverso. Eu estou dando y, eu estou dando meu valor, né? Então eu vou pegar essa nossa função aqui, f de x igual a 5 mais 1,5 de x, e no lugar do f de x, que é o nosso quilômetro no caso, que é o nosso y, que é a mesma coisa, eu vou substituir o 125. Agora vai ficar 125 igual a 5 mais 1,5 vezes x. Agora é nosso algebrismo, né? Como que eu faço isso? Eu vou jogar letra para um lado e número para o outro. Lembrando que quando eu tenho a nossa igualdade, eu pego somando de um lado e passo para o lado de lá da igualdade, ele vai subtraindo. Se ele está multiplicando, passa para o lado de lá da igualdade, ele vai dividindo, certo? Isso é uma ideia, só relembrando que vocês já viram lá no ensino fundamental e médio, tá bom? Então aqui, ó, o mais 5 eu passo como menos 5, vai dar 125 menos 5 vai dar 120. O 1,5 eu passo dividindo, porque ele está multiplicando, né? E vai ficar 120 dividido por 1,5, que é igual a 80 quilômetros, tá certo? Então, tudo isso que a gente está falando agora de função, essas funções aí, a gente vai chamar que é função do primeiro grau, ou função afim. Ela tem esse nomezinho, tá bom? Então, aqui do primeiro grau, ou função afim. Qual é a carinha da função afim, né? Eu vou ter apenas um x, que é um valor que vai variar. No caso aqui, a gente tinha aqui, ó, 1,5x, certo? Eu vou ter apenas um x. A potência desse x, por isso que se chama de primeiro grau, é 1. Lembrando que o 1 é neutro para multiplicação, né? Então, é como se eu tivesse a vezes x elevado a 1 mais b. O que é esse a, o que é esse b, pro? Não sei o que são. A gente chama de o a e b de coeficientes, tá? Então, eles são coeficientes. O que é coeficiente, pro? São números. O a vai ser um número qualquer e o b vai ser um número qualquer. Então, eu posso ter, sei lá, f de x igual a 2x mais 3. Então, nesse caso, o nosso a é 2 e o nosso b é 3. Menos 3x mais 4, onde o nosso a é menos 3, tá? E o nosso b é 4, e aí infinitas outras soluções e funções, tá bom? O que eu preciso ter ideia, né? Que o a é sempre quem acompanha o x e o b sozinho. Por que a, b, pro? Porque nós temos lá a nossa ordem alfabética, a, b, c, D, E, F. Então, eu vou em ordem crescente, né? A, B, C. Então, se eu tenho um X, eu vou ter o A com X e o B sozinho. Se eu vou ter uma função quadrática, eu vou ter A, B e C. Se eu vou ter uma função cúbica, eu vou ter A, B, C, D. E aí vai sucessivamente. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Aí, tem um porém. Nessa função, o nosso a não pode ser zero. Eu não posso falar, por exemplo, 0x mais 3. Não pode acontecer isso aqui. Por que não pode acontecer zero? E agora, hein? E agora? Por que não pode acontecer? Já vou explicar. E aí, outra coisa que a gente tem que perceber é que esse a e b, né? Eles vão ser números, coeficientes, como eu falei, que pertencem ao conjunto dos números reais. Agora eu peço que vocês vão lá assistir a aula conceitual 1, que vai falar sobre essa parte de números reais e inequação, tá? Então, para a aula de hoje, eu vou pedir que vocês assistam juntamente a aula 1 e a aula 2 conceitual, tá bom? Para a gente fazer essa complementação aí. Então, A e B são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o que é esse conjunto dos números reais, né? Primeiro, a gente precisa de ter da ideia dos conjuntos numéricos. Então, eu vou passar bem breve, porque na aula conceitual, né, tem bem explicadinho isso aí.
Então, o conjunto reais, do conjunto dos números reais, é isso aqui, ó. Ele tem todos os números dentro desse conjunto. Ele tem o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. O que são os números naturais? São os números da contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São só números positivos. Os números inteiros são só números inteiros. Aí cabe o positivo e o negativo. Os números racionais são os números escritos em forma de fração. Como assim? Pode ser 1 é escrito de fração, 0,5 é escrito em fração. 0,5 a fração dele é 1 meio, né? E qual é a fração do 1, pro? Você está falando besteira? O 2 também é uma fração. Ele é uma fração. Eu posso colocar 1 aqui de baixo, não posso? Beleza, não altera nada. Então, ele é uma fração. Tá? Número racional é sempre um número de fração. Entra aqui também as dízimas periódicas dentro desse conjunto. Tá bom? Aí, depois eu vou ter o conjunto dos números irracionais, que entra as dízimas não periódicas. Tá certo? O que são dízimas não periódicas? Raiz de 2. Raiz de 2 é uma dízima não periódica. Qual é a raiz de 2? 1,4142, 13, 5, 6, 2, infinito. É um número infinito. Tá? Então, dízima periódica é uma fração. E dízima não periódica está em outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Certo? Então, aí, o conjunto dos números reais é a solução disso tudo. Então, quando eu falo assim, ó, A e B são números que estão aqui no conjunto dos números reais. Então, eu estou querendo dizer que A e B são números que eles podem ser positivo, negativo, fração, dízima, não dízima, dízima periódica, dízima não periódica, e pode ser qualquer número. Tá certo? Então, é isso que eu quero dizer. Tá bom? Então, o conjunto dos números racionais. E aqui a gente entra na parte do por que o A não pode ser zero. Por que o A não pode ser zero. Então, vamos lá. Vamos pegar uma função afim, certo? Vamos pegar aqui, ó. F de x, sei lá, qualquer coisa. Vou pegar essa mesmo daqui que está aqui, tá? F de x é igual a 2x mais 1. Então, o que eu quero dizer com essa função? O nosso A é 2, porque está com x aqui, e o nosso B é 1. Então, eu tenho uma função que ela é crescente. Já vou explicar. Agora, eu vou pegar uma outra função, g de x, tá? É igual a menos 2x mais 1. É a mesma, em termos, mesma função, né? Só que não. O nosso A agora é menos 2 e o nosso B é 1. Eu vou pegar uma outra função, tá? Vou pegar uma função onde eu vou ter 0x mais 1. Então, eu vou ter isso aqui, tá certo? Então, eu vou ter três funções que são bem parecidas. 2x mais 1, menos 2x mais 1 e 0x mais 1. Tá. Quando ela é positiva, agora a gente entra nesse contexto aqui. Quando o meu A, que é a variável que acompanha o x, é positivo, o nosso gráfico vai ser crescente, tá bom? Então, vamos supor que eu não tivesse isso aqui, ok? Eu peguei funções parecidas, não iguais, tá? Então, vamos supor que eu não tivesse isso aqui. Se eu falasse assim, qual função daqui é crescente? A preta. A preta aqui é função crescente. Por quê? O nosso A, que eu não sei qual é, não me importa também, né? Eu sei que ele é positivo para essa função. Beleza? O número que está com o x é positivo, então minha função cresce. Quando o número que está com o x é negativo, essa minha função ela vai decrescer. Tá aqui, ó. Então, quando o meu A é negativo, nossa função decresce. Então, essa função verde, o nosso A é negativo, porque ela está indo para baixo. E a nossa função vermelha, o nosso A também é negativo, porque ela também está indo para baixo. Tá? Isso só que eu preciso pensar. E daí, quando o nosso A é zero, que é esse caso aqui, aí eu zero meu x,
Pensa que sumiu isso aqui, tá vendo? Só ficou h de x é igual a mais 1. Virou algo constante, tá? Ele não tem inclinação. O nosso A, ele é responsável pela inclinação do nosso gráfico. Então, se eu não tenho A, ele não inclina. Ele vai ficar na horizontal, certo? E ele vai passar na horizontal em qual ponto, Pro? Nesse mais 1 aqui. Eu estou aqui com o meu gráfico, então ele vai passar no ponto mais 1. Se eu tiver uma função r de x, tá? Mais 2, então ele vai passar no mais 2. Se eu tiver uma função t de x igual menos 1, então ele vai passar no ponto menos 1. É uma coisa bem óbvia, né? Y, t de x é y, né? Sempre quando aparece aqui é y é igual a menos 1. Então aqui meu gráfico está passando no menos 1. Aqui, y é igual a 2. Então meu gráfico está passando no ponto 2. Y é igual a 1. Então meu gráfico está passando no ponto 1. Beleza, só isso, tá bom? Então aí vou apagar essas aqui, porque eu vou falar aí no nosso A, né? Já falei da inclinação do nosso gráfico, e agora eu vou mostrar aqui o A, vou continuar com a mesma função, vou, sei lá, chamar de e de x. Não vou usar e, porque ele vai puxar exponencial, L de x. É igual, vou trocar só o A, tá? 3x mais 1. Opa, mais 1. Tá? Então, ó, observe que a verde ela subiu, ela aumentou o meu grau. Vou aumentar mais ainda, tá? Vou colocar o de x. Vou colocar 5. Ó, veja que ela aumentou mais ainda, né? Agora eu vou diminuir. Vou colocar s de x. Vou diminuir, vou colocar 1x mais 1. Então, ó, ela diminuiu. Então, essa função aqui é original. Então, daí, quando eu cresço meu A, ela vai aumentar o meu grau. E quando eu decresço meu A, ela vai diminuir o meu grau, tá? Então, aí eu posso pôr aqui número decimal. Negativo não, porque se eu colocar negativo, ela vai inverter de sinal. Ela vai ficar para baixo o nosso gráfico. Mas eu posso pôr algo do tipo 0,5x mais 1. Aqui, ponto, ele não aceita vírgula. Então aqui, ó, diminuiu, e daí eu vou até chegar a algo tão pequeno, k de x. Tudo função, tá? Vocês estão vendo que eu estou colocando f, g, h, r, t, l, u, s, d, é tudo função, tá? Só estou mudando as letrinhas ali para mostrar que são coisas diferentes. Aí eu vou colocar 0,99999x mais 1. Então tá aqui, ó, muito próximo a 1, né? Vou mexer nessa aqui. Vou pôr 0,1. Então diminuiu até quase um ponto. Por aqui 0. Tá diminuindo. Vocês estão vendo que ela tá tendendo a ficar praticamente, ó, reta. Tá quase reto aqui já. Por quê? É um número que está muito próximo de 0 já, ó, 0,0111. Se eu aumentar aqui, ó, colocar mais 0, mais próximo a 0, ele vai fechar mais ainda. Tá vendo que ficou quase reto? Então significa, não tá reto, mas tá quase, que quanto mais eu me aproximo do 0, esse cara vai ficando mais horizontal. Aí, quando eu passo disso e torno isso negativo, ele vai inverter de sinal. Vai inverter. Tá? Olha lá, inverteu. Agora já está decrescendo. Tá bom? Então, o nosso A é o nosso responsável pela nossa inclinação do nosso gráfico. Então, o A não pode ser 0, porque se for 0, ele vai ser uma reta. Então, se o A for positivo, essa reta cresce. Se ele for negativo, essa reta decresce, tá certo? E aí a gente começa a falar em algo de domínio e imagem na nossa função. E aí eu vou pedir vocês que assistam a segunda aula conceitual de vocês, tá? Então a gente começa a falar num negócio chamado domínio imagem.
Então, nós temos lá domínio, imagem e contradomínio da nossa função. O que é o domínio? Domínio, vamos pensar, o domínio é o que domina, né? O que domina na nossa função? O que é o cara independente? O que é o cara que não manda em ninguém, ninguém manda nele, ele faz o que ele quiser? Ah, é o x. Então, o nosso domínio, ele é os valores de x, tá? E quem é a minha imagem? Quem é o dependente? Quem só existe se o outro existir? Aí é o y, certo? Então, é como se fosse o x é a mãe e o y é o filho. A mãe faz o que ela quiser, o pai faz o que ela quiser, e o y, que é o filho, só faz aquilo que a mãe e o pai mandar, teoricamente, né, gente? Hipoteticamente, nesse caso. Então, a nossa imagem, ela será os valores que esse meu gráfico ele vai estar refletindo. Imagem, né, reflete aqueles valores do domínio, e daí eles vão ser os nossos valores sempre que estarão em y, e o nosso domínio serão os valores que estarão sempre em x, tá certo? E aí uma coisa que a gente precisa ter em mente, olhando todos esses nossos gráficos, que se eu tirar meu zoom, tirei, posso tirar quanto eu quiser isso aqui, posso dar o zoom, e eu vou ter uma ideia de que um gráfico sempre é algo infinito, tá? Então, quando eu for traçar o meu gráfico, eu vou ter uma ideia de que ele sempre é algo infinito. Ele vai ao infinito positivo e ele vai ao infinito negativo, tá? Então, é sempre algo que é infinito, beleza? Mas, quando a gente vai definir um gráfico, a gente não precisa dessa ideia de que o gráfico é algo infinito, tá? A gente só basta de 2 pontos, no mínimo, para traçar um gráfico. Por que 2 pontos, Pro? Porque se eu tiver um ponto, seja lá, ponto A, que é igual a 1, tá? Quantas retas podem passar por aí? Infinitas, meu Deus, nem sei quantas retas podem passar por aí. Infinitas retas passam por aí. Aqui passa por ali, aqui não, deixa eu ver, vou chutando. Aqui passa por lá, esse não vai passar. Esse aqui não vai passar, esse aqui não passa por aquele ponto. Também não. Deixa eu ver uma outra reta que passa aqui, uma outra reta vertical. Posso passar uma outra reta assim, posso passar uma outra reta assim, assim, e infinitos, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 pontos, sei lá, qualquer ponto, tá, gente? Estou falando aleatório. Aqui, por exemplo, aí eu não posso ser algo tão do jeito que eu quero. Eu só posso uma reta, uma e apenas uma reta, passando por esses 2 pontos aqui. Tá certo? Então, quantos pontos no mínimo que eu preciso para traçar um gráfico? 2 no mínimo. Quantos eu uso para traçar um gráfico? 4 no mínimo para traçar um gráfico. Eu, Jandira, para ter mais precisão. Quais são os valores que geralmente eu uso? Menos 1, 0, 1, 2. Ou menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá? Então, eu uso sempre esses pontos para traçar o meu gráfico. Por quê? Porque eu faço o quê? Pego o ponto 0, que é um ponto muito importante para mim dentro de uma função. Pego o 2 mais e 2 menos. E aí eu traço o nosso gráfico, tá certo? Então, eu vou criar uma tabelinha. Valor de x e valor para y. Lembrando que o valor de x é independente. Eu, Jandira, escolhi menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então, para o ponto menos 1, para x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nossa função e no lugar do x, vou substituir o menos 1. E daí eu vou ver qual vai ser o meu valor do meu y. Então, vai ser aqui y igual 3 vezes menos 1 menos 3 menos 1. Então, y é igual a menos 4. Tá? Então, está aqui, ó, para x menos 1, y é menos 4. Para x0, eu vou zerar isso aqui, eu vou ter y menos 1. Para x1, eu vou ter 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Para x2, eu vou ter 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. E aí eu vou ter já os meus pontos. Como que eu traço esses pontos
no plano, tá? Eu vou pegar esses pontinhos, meu plano cartesiano está aqui, vazio, e eu vou pegar esses pontinhos, menos 1 e menos 4, vou traçar aqui, ó, menos 1 e menos 4, tem um pontinho aqui, outro, 0 e menos 1, vou apagar aqui, precisa de 0 e menos 1, outro 1 e 2, outro 2 e 5, tá aqui, tá? Então, novamente dizendo, preciso que vocês assistam a aula conceitual, porque lá tá explicadinho de como a gente chega nesses pontinhos. Se eu ficar explicando muito a fundo, a nossa aula vai estender muito. Então, a nossa função, né, que é y igual a 3x menos 1, é a função que vai passar exatamente ali, ó, por todos os nossos pontinhos, tá certo? Então, esse é o nosso gráfico da nossa função, tá? Então, isso vale para a função do primeiro grau, vale para a função do segundo, do terceiro, quarto, exponencial, de qualquer outro tipo, racional, tá bom? Então, vale para qualquer outro tipo de função. Basta fazer uma tabelinha e ver para cada valor de x qual é o valor do meu y, tá? Então, daí, a gente fala nos tipos de funções, tá? Então, aqui eu tenho uma função do segundo grau, porque o meu maior grau aqui do meu x é 2. Aqui eu tenho uma função do quinto grau, porque o meu maior grau do x é 5. Aqui eu tenho uma função do segundo grau? Não. Aqui é um outro tipo de função. Aí aqui eu tenho uma função racional. Por quê? Normalmente a gente está acostumado a pegar o x no nosso numerador, né? Em cima da fração. E aqui, do nada, eu vejo que meu x está embaixo no denominador. E daí é uma função racional, tá? Ela é diferente um pouquinho dessas funções de cima, porque o nosso x não pode ser 0. Porque eu não posso ter, tipo, 2 dividido para 0, né? Isso não existe, tá? Então, o nosso x não pode ser 0. E aqui eu tenho uma função exponencial, onde o nosso x está no expoente, e daí diversos tipos de funções. Tem a logarítmica, tem vários, trigonométrica, e daí sucessivamente, tá bom? E daí a nossa função do segundo grau, que é a nossa famosa parábola, ela vai ter essa carinha. ax² mais bx mais c. A, B, C também são coeficientes, tá? Como eu falei para vocês, agora A, B, C. Então, como eu aumentei o grau do meu x, né? Agora eu também vou aumentar mais uma letra. O A é para o x², sempre. O A sempre com a maior variável para x. O B vai acompanhar o x e o C é o que está sozinho, tá? Então, eu vou ter A, B, C pertencente a reais e o nosso A diferente de 0. Porque se eu zerar isso aqui, ó, vai ficar uma função do primeiro grau. Mesma carinha da função anterior. E aí, a nossa função do segundo grau, ela é uma parábola. É a nossa famosa parábola que a gente resolvia lá por Bhaskara, né? Que acho que a única coisa que os meus alunos saem do ensino médio sabendo com toda certeza é a parábola. Esse eles nunca têm dúvida do que é, tá? Então, a nossa parábola. E daí, eu vou ter o quê? O nosso A, para a função do primeiro grau, indica como que vai ficar o nosso... se ela vai subir, se ela vai descer, né? Indica aqui a nossa amplitude do nosso gráfico. O nosso A, que é o que acompanha também, veja que a gente está olhando sempre para o número que está com a maior letra. O nosso A aqui também, ele vai indicar para a parábola a concavidade. Então, se o A é positivo, a concavidade é para cima. E se o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo. Como assim, Pro? Assim, ó. Positivo, eu falo sempre assim, ó. Pensa que a parábola é uma combuquinha, é uma vasilhinha.
Quando é positiva, está para cima, ela enche de água. Quando é negativa, está para baixo, ela joga água fora. Então, positiva para cima, negativa para baixo, tá? Então, quando eu tenho lá o nosso A positivo, a parábola é para cima. Nosso A negativo, a parábola vai ser para baixo, tá certo? E daí a gente relembra aquela, para resolver, no caso, a equação, ou no caso aqui, função do segundo grau, a gente tem que relembrar a nossa fórmula de Bhaskara. Então, tem gente que faz aqui separado, que faz aqui o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o nosso delta, né? Vezes a vezes c. É uma fórmula, tá bom? Então, aí tem gente que faz assim, com o delta separado, e depois calculo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou tem gente que já faz aqui direto, com essa fórmula aqui dentro da minha raiz, tá certo? Então, o nosso delta, a gente chama que esse cara é o nosso discriminante. É ele que vai indicar a quantidade de raízes que eu vou ter na minha função. Então, se o nosso delta é positivo, eu vou ter duas soluções reais e diferentes. Se meu delta é negativo, eu não vou ter uma solução real. Isso vai cair no conjunto dos complexos. A gente não vai trabalhar isso agora. E se meu delta é igual a zero, eu vou ter duas soluções reais e iguais. Como isso, Pro? A gente vai ver aqui, ó. Imagina que eu vou ter uma função y. Vocês estão vendo que hora eu estou usando f de x, hora eu estou usando y. E ele está traçando o meu gráfico. Porque não interfere. Y, f de x, ou g de x, h de x, qualquer coisa de x é o y. Então, ele vai entender como seja a mesma coisa. Então, vou colocar aqui, ó, 2x quadrado mais 3x mais 2. Essa aqui é uma função que o nosso delta é negativo. Por que ele vai ser negativo? Por que eu vejo que ele é negativo? Porque ele não tem solução. Se ele não tem solução, a minha parábola não encosta, não passa no eixo, tá? Então, vou pegar uma outra função aqui. Y é igual... Tá vendo que ele coloca um fzinho na frente? É como se tivesse assim, eu quero que seja y. Tá, mas eu sei que é uma função, então eu vou colocar um fzinho na frente para eu entender que é f de x, né? É muito engraçado. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 mais 3. Não. Mais 1. Assim. X ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui eu tenho uma função que o nosso delta vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu tenho duas soluções. Quando eu resolver o meu delta, eu vou encontrar dois valores. Porém, esses dois valores que eu vou encontrar lá no final são iguais. E daí a nossa parábola ela só encosta o eixo x, tá vendo? Então, só tem uma solução aqui, ó. Porque ela só encosta meu eixo x. Então, aqui a nossa parábola, o nosso delta é igual a zero. Então, vocês podem pegar, depois como exemplo, essas funções, pegar aqui Bhaskara e tentar resolver e chegar nas soluções delas, tá bem? E daí eu vou ter... Vou colocar um y aqui na frente. Aqui ele colocou g, tá vendo? Para diferenciar, para falar que a função é diferente da de cima. Mais x mais, sei lá, 3. É difícil, hein, Jandira? Só tá pegando função que não tem solução. Vai subir mais ainda. Então vamos descer. Já que eu não quero que suba, então vamos descer. Essa aqui. Essa aqui é uma função que ela tem duas soluções diferentes. Por quê? Corta o meu eixo x. Então, sempre estou me referenciando ao x, né? O x que é o cara importante para mim. Então, ele está cortando aqui nesse ponto, que é menos 2,41 não sei o que de x, e 0 para y, né? E aqui eu estou cortando no ponto 0,4142 para y, tá? Então, aqui o nosso delta
é positivo. Então eu tenho aqui as duas soluções para delta, tá? Aqui delta negativo igual a zero e positivo, tá certo? Como que a gente resolve isso aqui, né? E outra coisa muito importante que eu percebo da parábola, que se eu pegar essa função, né, que é do segundo grau, e pegar ela vindo lá do meu infinito, analisando esse gráfico da esquerda para a direita, que geralmente é o sentido que a gente analisa. Então a gente vai olhar aqui, ó, da esquerda para a direita, o nosso gráfico decresce até chegar nesse ponto aqui e ele vai começar a crescer, tá? Diferentemente da função negativa, ó, a negativa vai ser diferente. Menos 1. Agora eu vou colocar mais 1, porque agora eu quero que ela suba e não desça. Então aqui, vejam que analisando da esquerda para a direita, que é sempre a posição que a gente vai analisar, a minha parábola ela cresce até chegar nesse ponto e a partir desse ponto ela decresce. Qual é a coordenada desse ponto aqui, ó? Tá vendo, ó? Que ele coloca extremo 1 e 2. O que é extremo? Esse extremo a gente chama de vértice. O vértice é o meu extremo. Aqui, nesse caso, eu tenho ponto de máximo para essa função. Por quê? O meu vértice é o maior ponto, é o ponto mais alto que essa função vai chegar. Então, eu subo, tenho o ponto máximo para ela e depois desço. É o nosso maior ponto, então a gente chama de ponto de máximo. E nessa outra função, vindo da esquerda, eu tenho aqui, ó, meu extremo menos 1 e menos 2 é ponto de mínimo. Por quê? Eu desço dessa minha função até aqui e depois eu começo a crescer. Então é o ponto mais baixo que essa parábola vai alcançar e depois ela começa a crescer, tá? Esse ponto que eu chamo de extremo ali, ele se chama vértice. Ora ele vai ser máximo, ora ele vai ser mínimo. Depende da concavidade dessa nossa parábola, tá bom? Então, eu tenho uma fórmula para ele. É tão importante que eu preciso sempre determinar e entender aonde que ele está acontecendo. Então, eu tenho uma fórmula que eu chamo fórmula dos vértices, né? Que determina essa minha coordenada. Ou seja, estou falando aqui que meu ponto é menos 1 e menos 2, né? Para essa função aqui. Então, eu tenho uma fórmula que determina essa coordenada, que é o quê? O nosso x, que é a coordenada x do vértice, que a gente chama, vai ser menos b sobre 2a, e o nosso y vai ser menos delta sobre 4 vezes a, tá? E daí vai ficar aqui a coordenada do nosso vértice. Vamos fazer um exemplo, né? Para que eu uso isso? Qual é a utilidade? Gente, eu sou uma viciada em jogos e eu amo Mario. Até agora eu estava jogando e no meu tempo de folga eu vou lá, jogo e tenho sempre um momento de lazer, até porque senão a gente pira, não é verdade? Então, aqui é um jogo que eu sou extremamente apaixonado, que é o Mario. Então, um exemplo de parábola, um exemplo que é usado, parábola, né? Então, eu tenho aqui o nosso Mario e eu vou estar aqui e eu quero pular no nosso barril. Então, o que eu faço para o nosso Mario? Qual é a altura? Qual é a distância? Qual é o ponto máximo que esse videogame ele tem ao alcance do Mario? Então, a gente sabe, para quem aí já jogou algum jogo, impossível o pessoal da área de informática nunca ter jogado alguma coisa, né, gente? Fala sério. Que é algo muito viciante. Então, esse pulo que ele dá, ele tem um ponto máximo, ele não vai mais do que isso, né? Então, eu vou pular, certo? Tanto que eu tenho o nosso Yoshi, né? Muitas vezes que auxilia no nosso pulo. E daí eu vou pular, vou ter o nosso ponto de máximo, e daí eu vou cair. Então, isso aqui é uma parábola, estão vendo? É uma parábola, eu subo e desço. Outro exemplo de parábola é lançamento de projétil. Bomba sempre tem essa característica aqui. Sobe, ponto máximo, e depois ela começa a descer, tá bom? Então, qual é esse vértice? Qual é a altura desse negócio aqui? Qual é a altura que esse Mario consegue subir? Qual é a altura que eu tenho que pular para ele cair aqui?
né? Então, o que que eu determino isso? Eu tracei um eixo aqui, ó, y e x, aonde aqui é o meu início, onde está o Mário, eu considerei como o início do nosso plano, tá? E aí eu vou calcular, vou definir isso aqui. Então, vamos supor que a trajetória descrita por esse Mário seja definida por y igual a menos x ao quadrado mais 20x. E aí eu quero determinar qual a altura máxima atingida por ele. Então, vejam, quando eu falo altura máxima, eu quero a coordenada desse ponto. Então, eu posso perceber que a coordenada desse ponto é um vértice. É o meu vértice da minha parábola. Qual é o alcance máximo desse ponto? Qual é o alcance desse pulo? Alcance, eu estou falando que eu saio desse ponto 0, aqui, tá? E vou chegar até esse ponto aqui. Qual é o alcance? Qual é essa distância que ele percorreu? Não sei, preciso resolver. Então, para primeiro, eu vou determinar o meu vértice, né? Qual é a coordenada do vértice? O vértice, ele vai ter essa fórmula aqui, né? Mas antes disso, a gente vai pegar essa função aqui e vai comparar ela com a função geral, que é essa aqui, né? O nosso A acompanha o x quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é quem está sozinho. Então, eu vou ter aqui, ó, o nosso A é quem acompanha o x quadrado, o B quem acompanha o x e o C quem está sozinho. Então, que valor que está acompanhando o x quadrado aqui? Menos. Ah, tá. Mais. Menos? Que valor? Quem é o menos? Menos 1. O 1 é sempre o valor neutro, tá? Então, sempre quando não aparece valor nenhum, é 1. Então, menos 1 lá. O B é 20. E o C? Cadê o C? Vai ser 1? Ah, e agora? O C vai ser 1? Então, quando não aparece nada, vai ser 1. O 1 é neutro para multiplicação. Então, aqui não vai fazer diferença nenhuma eu colocar 1. Mas se eu colocar mais 1 aqui, vai interferir. Para soma, o 1 não é neutro. Quem é neutro para soma é 0. Então, como eu imaginaria que eu teria mais alguma coisa aqui, e não está aparecendo essa coisa aqui, então eu imagino que essa coisa aqui, que é o C, é 0. Tá? Então, C é 0. Então, agora olha como é fácil, é só encaixar na fórmula. O x de vértice é menos B, o B é 20, dividido por 2 vezes o A. O A é menos 1. Então, vai ficar menos 20 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, vai ficar 20 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. 20 dividido por 2, 10. Então, o nosso x do vértice vai ser 10. Então, significa que essa parábola ela vai caminhar 10 unidades em sentido do x. Agora, o nosso y do vértice. O nosso y do vértice, ele precisa do menos delta. E o delta é aquela forma que eu falei com vocês. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B vai ser o 20 menos 20, menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar menos 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes menos 1 vezes 0, 0. Dividido por menos 4. Então, eu vou ter 400 dividido por menos 4. Menos com menos aqui, né? Vai dar mais. 400 dividido por 4, 100. Então, a altura, ou seja, o nosso y, é 100. Então, eu vou ter um deslocamento desse nosso Mário, 10 unidades para x. Então, aqui é o ponto 10. Considerando que aqui é 0, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, em y, vai ser 100. Considerando que aqui é 0, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar ao 100. Tá? Esse é o nosso vértice. Agora, eu vou para a segunda pergunta. Qual é o alcance máximo desse pulo? Qual vai ser a distância que eu consigo pular, né? Agora, eu vou descobrir as minhas raízes. Tá certo? Então, vamos lá. O nosso delta, a gente já calculou, né? Nesse aqui. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Deu 400. Vamos lá? Então, o nosso delta está aqui, calculado, né? 400 menos 0, 400. Delta positivo. 400 é positivo, né? Então, significa que eu vou cortar meu eixo em 2 pontos. Um vai ser aqui. Primeiro ponto que eu corto, e o outro vai ser aqui, segundo ponto, tá? Então, aí eu vou para a segunda parte. Então, eu calculo delta, e agora eu vou para o valor de x. X é o quê? Menos B,
mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, vai ficar menos B. Então, vai ficar aqui, ó, no caso, vou voltar aqui, B é 20, né? Então, vai ficar menos 20 mais ou menos raiz de delta. Delta é 400, tá certo? Dividido por 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar menos 20 mais raiz de 420 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Aqui é o positivo. Veja que eu tenho mais ou menos aqui, né? Então, x1 vai puxar o positivo e o x2 vai puxar o negativo, tá? Então, menos 20 mais 20, 0. 0 dividido por menos 2, 0. Exatamente esse ponto aqui. E aí, o x2 vai ser menos 20 com menos 20, menos 40, dividido por menos 2, 20, tá? Só um ressalvo aqui, gente. Esse 20 que entra aqui é positivo, tá bom? Por que positivo? Porque o 20 é positivo, tá? Então, aqui vai ficar mais 20 ao quadrado. Não vai fazer diferença porque o quadrado ele anula o negativo, né? Mas só questão de complementação mesmo, tá bom? Beleza. Então, ó, quais são os dois pontos? 0 e 20. Então, aqui vai ser meu ponto 0, primeira solução, e aqui vai ser meu ponto 20. Qual é a distância que ele percorre? Então, sei lá, se for em metros, 20 metros que ele vai percorrer, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a função do primeiro e do segundo grau geralmente é uma função contínua. O que é uma função contínua? Se eu pegar um lápis, eu vou daqui para lá, sem tirar o meu lápis do papel, né? Mas aí, nem sempre eu vou ter isso. Eu posso ter uma função que é definida por partes. E daí eu vou ter o nosso gráfico e eu vou ter a nossa função, que ela vai ser definida, ora vai ser isso, ora não vai ser isso, tá? Então, novamente falando, preciso que vocês assistam a primeira aula conceitual, porque lá ele fala sobre essas nomenclaturas de maior, menor, igual, que é a parte de inequação, tá bom? Então, vamos lá, vamos definir essa aqui. Beber uma água, que eu falo muito, né? Deixa eu beber uma água. Então, tem a seguinte função, né? Essa função, Jandira, chamo que é uma função Frankenstein. Ela é formada por partes de outras funções. Então, é engraçado que a função Frankenstein, ela tem hora é uma coisa, hora é outra, né? Se eu pegar essa função aqui inteira, 2 menos x, que é uma função do primeiro grau, ó, 2 menos x, ela vai ser uma reta, tá? E daí, se eu pegar essa de baixo, que é uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Então, ela vai ser uma parábola, né? Então, essa nossa função aqui, que é f de x, ela vai ser formada por uma parte dessa nossa primeira função e outra parte dessa nossa segunda função. Qual parte é? Não sei. Tenho que perceber o que ele quer. Qual é a parte que ele quer, né? Então, essa aqui seriam as funções contínuas. Essa é a contínua para a primeira, ó. Pego um lápis e vou até o final sem tirar ele do papel, né? E decrescente ainda, porque o nosso x é negativo. E essa aqui também, ó, contínua, porque ela não tem nenhuma interrupção, então ela é contínua, tá? Isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a estudar limite. Então, a parte de limite, a gente precisa muito, mas muito prestar atenção se a função é contínua em todo o seu eixo, ou se ela tem algum vazio, ou se ela tem alguma parada. E daí a gente sempre vai analisar ali em torno daquele ponto, que é um ponto crítico que a gente fala, né? Então, quando a gente trabalha com limite e de funções, a gente vai estar interessado em descobrir realmente se essa função é contínua em todo o seu eixo, ou se ela não é contínua, ou o que acontece em torno de um determinado ponto, tá bom? Aí eu vou ter o seguinte, ó, ele está definindo que essa primeira função, ela só está definida para x menor ou igual a 2. Então, os valores que eu posso substituir aqui são valores de x somente que são menores ou iguais a 2. Então, não posso pegar 4, por exemplo, para substituir para x.
Porque eu quero valores que sejam só menores ou iguais a 2. O 2 pode, menores e iguais a 2, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e quantos pontos eu quiser, tá bom? Então, desde que seja o quê? Valores menores do que iguais ou menores ou iguais a 2, tá? Então, quando eu substituir 2 aqui nessa função, 2 menos 2 vai dar 0. Então, aqui vai dar 0. Quando eu substituir 1, vejam que essa função, essa regra, vale só para a primeira, tá? Essa segunda aqui já é outra coisa. Então, depois o próximo ponto é 1. Então, vai ficar 2 menos 1 igual a 1. Aqui, próximo 0, então vai ficar 2 menos 0, 2. Próximo menos 1, então vai ficar 2 menos menos 1, então vai ficar mais 3. Porque menos com menos é mais, né? Então vai ficar 2 mais 1, 3. Então, o que acontece? Eu vou ter a coordenada 2 e 0, 2 para x aqui, 2 para x e 0 para y. Lembrando sempre, tá, gente, que o x vem primeiro no para-ordenado e depois vem o y. X e y, tá? Então, 2 e 0, 1 e 1, 0 e 2, menos 1 e 3, tá bom? Então, aqui, ó, ponto 2 e 0, tá aqui, tá um pouquinho para cá, né? Então, porque eu tirei o 2 é para estar nesse tracinho aqui. Só que eu tirei um pouquinho só para ficar do lado do ponto. Então, aqui 2 e 0, 1 e 1, tá aqui, 0 e 2, tá aqui, menos 1 e 3, tá aqui. Então, 4 pontos, tracei aqui o nosso gráfico. Agora eu vou para a segunda. A segunda, ele já está me definindo o seguinte. É uma função de que eu vou ter o quê? Só valores maiores do que 2. Maiores do que 2. Então, o 2 entra? Não. Só maiores do que 2, tá? Então, eu vou pegar 3, 4, 5, 6. Então, quando o x é 3, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então, eu vou ter aqui, ó, para x3, está aqui, x3, eu vou ter y9, está aqui. Para x4, está aqui, eu vou ter y16, vai ficar lá em cima. Cada hora isso vai ficar mais alto, tá? Então, ela vai começar aqui e vai subir. Vejam que engraçado, essa aqui não começa aqui, né? Ela não começa aqui em cima, ela começa em todo o nosso gráfico, ela é contínua em todo o eixo. Aqui não, aqui começa só uma partezinha desse nosso gráfico, tá? E ainda tem uma ressalva, Vejam que aqui todos os meus pontinhos estão preenchidos, todos. Porque aqui eu quero tanto menores ou iguais a 2, então o 2 entra. Nesse caso aqui, eu só quero maiores do que 2, então o 2 não entra. Então, nesse caso aqui, a gente fala que vai ser intervalo aberto ou bolinha aberta. Por que aberta, Pro? Não entendi. Porque eu só quero valores que sejam maiores do que 2. O 2 eu não quero. Então, nesse cara aqui, vai ser um buraquinho. Vai ter um buraquinho aqui nesse caso, né? Porque esse exato ponto aqui, ele não entra. Então, é como se eu tivesse um vazio. Só começa a partir dele, tá? Mas eu coloco ele para definir, porque ele é meu início. Porém, ele não está na minha função. Ele não pertence à minha função. Começo ali nele, beleza, mas ele não está ali, tá? Então, vai ser bolinha vazia. Nesse caso aqui, vai ser bolinha preenchida ou bolinha cheia. Por quê? Porque agora o nosso ponto está ali. Nosso ponto está pertencente à função. Porque eu quero menores e iguais. Então, aí, bolinha fechada. Então, essa função é bem diferente dessa aqui, né? Bem diferente. Então, aí é a nossa função formada por partes, tá certo? E aí, um outro tipo de função, que esse aqui eu vou passar um pouco mais breve, são as nossas funções trigonométricas, que são a nossa função seno e função cosseno. Eu tenho também a tangente, tá? Mas a seno e a cosseno, elas são funções oscilatórias. Eu costumo sempre falar que as funções trigonométricas, elas sempre acontecem em vibrações.
a gente estuda muito em física. Em física, quando eu estudei variações térmicas e quando eu estudei ondas sonoras, a gente estuda muito a função trigonométrica. Porque pensa, quando você bate numa água, olha que engraçado, quando você joga uma pedrinha na água, aquela pedrinha, ela do centro para fora, ela faz uma oscilação, né? E é uma forma trigonométrica sempre quando acontece oscilação. As ondas de rádio são oscilações. Quando você bate com um prego numa parede, se você fizer um gráfico disso, é um gráfico oscilatório, tá? Então, sempre quando acontece oscilações, são as nossas funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, aqui, se eu tiver assim, ó, y igual a seno de x. Olha que bonitinho. A seno de x é uma função oscilatória, tá vendo? A função seno, agora y igual a cosseno de x. Olha que bonitinho, elas são diferentes, né? Essa é a seno, certo? Essa é a seno e essa é a nossa cosseno. E daí eu tenho a nossa tangente. A tangente é linda, cara. A tangente é maravilhosa. A tangente acontece um negócio chamado assíntota, que a gente vai estudar um pouco para frente, né? Então a função tangente, olha que bonita, ela é uma função que ela acontece uma assíntota aqui em determinado ponto dela. E daí ela é parecida com a função cúbica. Olha que legal. Ela é parecida, tá vendo? Com a função cúbica. A função cúbica, ó, ela tem uma carinha da função tangente. Então essa é a tangente, essa é a cúbica, né? E essa é a nossa função tangente. Elas são parecidas, olha que legal, né? Então esses são os nossos gráficos. Como é que a gente chega nesses gráficos, né? Da mesma forma que a gente chega nos outros gráficos. Cria uma tabelinha e nessa tabelinha você vai atribuindo valores para x e vai ter o valor para y, tá? Então aí a gente fala dos pontos notáveis aí dentro das funções trigonométricas, que são o nosso zero, certo? Nosso 90 graus, 180, 270, 360. Aqui eu estou falando em graus. E aqui eu estou falando em radianos, tá? 2π, que é o 360, e 0. 0 é 0, tá? 0, π sobre 2, que é 90, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360. Sempre lembrando que o valor de π vale 180 graus. Então, por que aqui é π sobre 2? Porque π é 180 graus, né? Então, como é 90, para eu ter 90 graus, eu tenho que ter 180 dividido por 2. Então, 180 dividido por 2, 90. Aqui é 180 graus, então π ou 180. A única diferença é que eu estou traçando ou estou falando em grau ou radiano. Então, está em rad, que é o π, ou grau, tá? Aí, quando vocês forem fazer a calculadora, tem sempre que prestar atenção se ela está em rad ou grade, tá bom? Então, tem uma função na calculadora científica que você troca rad ou grade, tá? O 270 é 3π sobre 2, certo? Então, vejam que é 3π sobre 2, porque eu vou ter, ó, 3 vezes 180, π é 180, né? Dividido por 2. Tá aqui 270, tá bom? Então, o nosso 360 aqui, e o nosso 360, né? É 2 vezes π. Se π é 180, 2 vezes π, 360. Pro, como que eu chego nesses valores? Regra de 3. Π é 180. Π é 180, tá? Isso nunca muda. E aí eu posso ter qualquer ângulo. Por exemplo, quanto que vale o ângulo de 30 graus em radiano? 30 graus, tá? Quanto que vale em radiano? É só multiplicar cruzado. 30 vezes π dividido igual, né? X vezes 180. 180x. Passo esse 180 dividindo, vou ter 30π dividido por 180, tá?
Então aí já é a nossa fração. Só que eu não apresento assim, né? Tenho que simplificar. Então aqui x é igual a 3 π sobre 18. Ainda dá para eu simplificar por 3, divido tudo isso por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 π. E 18 dividido por 3 vai dar 6, tá? Π sobre 6. Então, esse é o valor do ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, vamos ver, 180 dividido por 6, π sobre 6, né? 30 graus. Então, veja que bate certinho, tá? Então, aí, a função seno e a função cosseno, elas são funções que elas oscilam o tempo inteiro aqui no meu círculo trigonométrico. Então, a função cosseno, eu sempre falo para os meus alunos que é a função consono, que é deitada. Cosseno com sono, é deitado. O cosseno é sempre responsável pelo eixo x, tá? E o seno é sempre responsável pelo eixo y, ok? Isso é no círculo trigonométrico, tá? E daí, a função seno, o círculo trigonométrico, ele é 0, 1, 0 e menos 1. E o cosseno é 1, 0, menos 1 e 0. Como que você chegou nisso aqui? Simples. Aqui é seno, aqui é cosseno, né? Qual é o seno de 0? Então, eu vou pôr aqui, ó, 0, e eu quero seno. Seno de 0, 0. Tá aqui. Agora, eu vou para o 90 graus. Aqui é 90 graus, né? Qual é o seno de 90? Então, eu vou pôr 90 aqui. Seno, ó, seno de 90 é 1. Qual é o seno de 180? 180, seno, 0. Qual é o seno de 270? 270, deixa eu apagar aqui, 270, e aqui seno, menos 1, tá? Então, esses valores aqui eu tirei através de substituição mesmo. Assim também para o cosseno. Só que o cosseno, qual é o cosseno de 0? Cosseno, 0, né? Minha calculadora é meio invertida, gente. Então, 0, aí o cosseno 0 é 1. Então, 1, 0, menos 1, 0. Então, eu cheguei nesses valores só indo lá e substituindo, certo? Então, como a gente falou, ó, esse aqui é o nosso gráfico cosseno, que eu cheguei como? Substituindo os valores. Seno de 0 é 0. Seno de 90 graus, π sobre 2, é 1. Seno de π, que é 180, é 0. Seno de 270 é menos 1. Seno de 360 é 0. Que é isso aqui, ó, que a gente fez, certo? E aí eu vou traçando o nosso gráfico. Tá aqui, ó, 0, 0. Aí eu vou ter, ó, 90 graus. Só que aqui agora vai ser meu eixo x, eixo y, tá? 90 graus eu vou ter 1. Aqui em 180, que é o π, eu vou ter 0. 270 menos 1 e 360, 0. Então, esse é o nosso gráfico seno. E o nosso cosseno, mesma coisa, né? Só que ele oscila para baixo, tá bom? Então, o nosso gráfico seno e cosseno. Aonde que a gente aplica isso, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá uma estrela e eu quero calcular a distância dessa estrela até a Lua. E que a distância da Terra até a Lua é de 1 unidade astronômica. Então, aí, eu calculo por relações trigonométricas, o cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Eu calculo por relações trigonométricas, né, por esse ângulo aqui, sei lá, ângulo de 30 graus. Aí eu uso cateto adjacente, cosseno, esse valor aqui, o ângulo, e aí eu descubro essa distância, né? Então, é só uma multiplicação. E daí, gente, aqui é mais um exercício. Tá resolvido, tá? Vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, certo? Esse é um exercício aqui muito legal, porque fala do módulo, né? Do módulo de uma função. E aí, aqui um outro exercício, certo? Que a gente vai tratar ele na aula ao vivo. Vou deixar ele para vocês fazerem. A gente volta a tratar ele na aula ao vivo, tá certo? E o último exercício que eu queria fazer com vocês, para eu falar sobre domínio e imagem. Então, a gente sabe que imagem da função, imagem de f, é o nosso eixo y,
E o domínio da função é o nosso eixo x, tá bom? Então, se vocês quiserem, depois a gente conversa na nossa aula ao vivo, eu gravo uma aula específica só falando de domínio e imagem de função, tá bom? Então, imagina, a imagem é sempre os valores que eu tenho para o meu eixo y, e o meu domínio é sempre os valores que eu tenho para o meu eixo x, tá bom? Então, esse gráfico, vejam que ele não é contínuo. Ele não é igual ao nosso gráfico x² ou nosso gráfico x, né? Ele começa em um ponto e termina em outro, e ele tem um início e ele tem um fim. Então, não é um gráfico que ele é contínuo em toda a sua extensão, em todo o seu eixo x ou em todo o seu eixo y, tá? Ele vai ter um início em x e um início em y. Então, aqui, para o domínio, eu vou olhar essa extensão aqui, que é onde ele está indo para x, e para a imagem, eu vou olhar essa extensão aqui, tá? Essa extensão aqui. Então, a imagem, que é o nosso y, eu estou olhando o meu eixo y, e o meu domínio eu estou olhando o meu eixo x. Para eu falar em domínio, de quanto a quanto até esse ponto está indo? No eixo x, para a letra A, ele está indo do ponto -2 até o ponto 3. Ponto -2 até o ponto 3, tá? Esse aqui está indo do ponto -2 até o ponto 4, para o domínio. E para a imagem eu estou indo do -2 até o ponto 2. E aqui eu estou indo do -2 até o ponto 3, né? Aqui. Então, o que vai acontecer com o domínio dessa imagem? Só que tem algo bem importante nas extremidades dele. Bolinha fechada, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta. Então, eu falei para vocês anteriormente, quando eu tinha bolinha aberta, significa que aquele ponto não pertencia à minha parte da função, né? Eu não podia substituir ele na minha função. Então, ele começa nele? Começa. Eu tenho que colocar ele como referência? Tenho. Porém, ele não está na minha função. Ele não pertence à minha função. Por isso que ele está com bolinha aberta, tá bom? Então, quando ele está com bolinha aberta, a gente vai usar um intervalo aberto, ok? Isso aqui é intervalo aberto. Isso aqui, que é o nosso colchetes, é intervalo fechado. Também posso usar assim, colchetes ao contrário é intervalo aberto. Significa que esse ponto não pertence à minha continuidade dessa função. Então, aqui o nosso domínio, ele começa em -2 fechado, tá? Aqui, -2 fechado, e vai até o 3 para x, né? Domínio vai até o 3 e o 3 é aberto. Então, tá aqui colchetes aberto. E a nossa imagem começa no -2 fechado e vai até o 2 positivo aberto, tá? Aberto. Posso usar assim, assim. Vamos usar assim, tá? Aberto. Beleza? Vou usar os dois colchetes, tá? Aqui o domínio, eu começo aonde? Eu começo em -2 aberto. Vamos usar assim. E vou até o 4, que também é aberto. Aberto também. E a nossa imagem, eu começo no -2 aberto. E vou até o 3 também aberto. Tá bom? Então, essa função é contínua aqui dentro. Aqui dentro ela é contínua. Porém, nos seus intervalos, ela não passa daqui, né? Então, eu tenho que ter cuidado para analisar o domínio e a imagem dessa função. Tá certo? Um grande abraço, gente. Eu agradeço a aula e até os nossos próximos encontros. Um grande beijo e tchau, tchau.